Chega junto que eu vou lançar a braba. Flamengo recebe proposta milionária do mundo árabe por atacante Michael. Saiba a real possibilidade dele ser negociado. Goleiro do Barcelona é considerado caro e contratação está descartada. Saiba quais as outras oportunidades. Foco de insatisfação é identificado com novos métodos do técnico Paulo Souza. E saiba tudo sobre reunião com o representante de Arrascaeta para a prorrogação de contrato do uruguaio. Te prepara, a partir de agora, ó, é tudo nosso. Já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e vamos lá com a informação. Assista o vídeo até o final. E depois da liberação oficial do goleiro César, que não faz mais parte do elenco rubro-negro, ele que era o jogador mais antigo do grupo, revelado em 2011 na Copa São Paulo de Futebol Júnior, quando o Flamengo ganhou a competição. Agora foi a vez de Gabriel Batista. Representantes do jogador se reuniram com a diretoria do Flamengo, que informou que não pretende aproveitá-lo na atual temporada. Inclusive, os agentes foram liberados para encontrar alternativas para a sequência da carreira do jogador e o Flamengo encontrar o melhor modelo para fazer a sua negociação, para que ele deixe o clube. Lembrando que o Gabriel Batista tem contrato com o Flamengo até 31 de dezembro, ou seja, o Flamengo teria, portanto, essa janela para fazer a transferência do jogador, para negociar o jogador. Caso contrário, a partir de 1º de julho ele poderia assinar um pré-contrato com qualquer equipe do mundo e dessa forma o Flamengo não veria um centavo sequer. Lembrando que sobram, portanto, no elenco apenas 2 goleiros da categoria principal. Diego Alves, cujo contrato também se encerra em 31 de dezembro, quando ele pretende encerrar a carreira, e Hugo Souza, esse que tem um contrato mais longo até 2025. O Flamengo tem alternativas dentro do elenco nos jogadores que um já estourou a idade, que é o João Fernando, e ainda tem o Matheus Cunha, que é da base, jogador ainda com idade sub-20. No entanto, a diretoria está se lançando ao mercado. Vou trazer, inclusive, aqui informação sobre um jogador que estava no radar do Flamengo e qual a conclusão da diretoria entre contratá-lo ou não. E você, o que acha da liberação de Gabriel Batista para que ele encontre um outro clube? Você acredita que ele poderia ser mantido? Ou a diretoria do Flamengo acertou? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, tá vendo essas letrinhas vermelhas abaixo do meu nome no vídeo do smartphone? Ou então esse botãozinho vermelho aqui no canto do seu computador é o botão inscreva-se. Clique, acione o sininho na opção todos e fique sempre por dentro do Mengão. Já estamos nas principais plataformas de podcast: Google Podcast, Apple Music, Amazon Music, Deezer, Spotify. Tá lá o podcast Vou Lançar a Braba. Se você não puder me ver, pelo menos vai poder me ouvir. E o Flamengo, que identificou alguns focos de insatisfação dentro do elenco após o estabelecimento de novos métodos de trabalho da nova equipe técnica comandada pelo português Paulo Souza, entre as quais o treinamento mais cedo na parte da manhã, o treino acontecia às 10 e agora acontece às 8, o fato de que os jogadores não podem usar celulares durante a atividade e também durante as refeições e maior rigidez na assiduidade. Quem chegar atrasado vai ter que pagar caixinha. 7 jogadores ao todo, pelo menos nas apurações que eu fiz e das informações que chegaram a mim, 7 integrantes do atual elenco chegaram a se queixar, não diretamente com o técnico, mas se queixaram com pessoas próximas, companheiros da equipe e até mesmo com seus empresários, com seus representantes. E com relação a esses companheiros da equipe com os quais alguns desses jogadores se queixaram, eu tenho o nome de cada um deles, mas vou manter aqui em sigilo, até porque seria a minha palavra contra deles, depois eles viriam a público, lógico, e negariam essa situação. Então, mas eu tô de olho, e caso façam migué, joguem de corpo mole, ou de alguma forma tentem prejudicar o trabalho do Paulo Souza, eu vou caguetar. Mas um dos líderes do elenco, esse eu posso dizer quem foi, Felipe Luiz, de acordo com os comentários que foram feitos, foi taxativo. Nem parece, palavras do Felipe Luiz, que vocês atuaram na Europa. Afinal de contas, lá os treinos começam às 8 da manhã, sempre, qualquer que seja o clube, grande ou pequeno, e qualquer que seja o treinador.
ele só está implementando aquilo que ele está acostumado a fazer nos trabalhos que ele já vinha desempenhando em outros clubes, né? Desautorizando essas queixas, essas reclamações, que também não encontram eco na diretoria. Vale ressaltar que o técnico Paulo Souza tem plenos poderes para implementar a sua filosofia de trabalho no dia a dia do Ninho do Urubu. Mas para você, até quando vai esse respaldo da diretoria? No meu entendimento, a diretoria tem que dar a Paulo Souza o mesmo respaldo que deu para o Renato Gaúcho, culpado dessa situação agora. Ele foi o responsável por deixar os jogadores dessa forma, com a frouxidão que acontecia naquela época e também a vista grossa com relação a determinados excessos extracampo cometidos por alguns jogadores. Mas quero saber a sua opinião, deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, se você tem precatórios a receber nos governos federal, estadual ou municipal, não os venda antes de entrar em contato através do e-mail que está disponibilizado aqui na descrição do vídeo. Tá vendo esse botãozinho aqui, seja membro? Então, com uma pequena contribuição mensal, você ajuda ainda mais para que possamos fazer o trabalho ainda melhor. E você deve estar perguntando, rapaz, aonde que ele está? Eu tô aqui no Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, rapaz. É verdade. Tô aqui, portanto, na zona oeste do Rio de Janeiro, região da Grande Jacarepaguá, né? O tempo tá feio, hein? Tá querendo chover. Tomara que não, né? Já deu de chuva, né? Inclusive me solidarizo aí com várias cidades de Minas Gerais, a exemplo do que aconteceu também no sul da Bahia, várias cidades passando por estado de calamidade, e fica aqui a minha solidariedade, também chamando a atenção das autoridades para que tomem suas devidas providências para amparar os desabrigados e inclusive também as famílias que porventura tenham perdido algum ente querido. E agora falando sobre a situação do Flamengo que permeia o encontro que aconteceu aqui na Barra da Tijuca com a diretoria do Flamengo e Daniel Fonseca, representante do uruguaio Arrascaeta. Inclusive as informações são do meu amigo Gabriel Reis, do Paparazzo Rubro Negro, eles que se reuniram no Fratelli, que fica aqui próximo na Praia da Barra da Tijuca, no Posto 3, um restaurante que é conhecido como ponto de encontro de jogadores do Flamengo e também integrantes da diretoria rubro-negra. O encontro foi bastante leve, apesar de exigências de ambas as partes, houve um entendimento muito grande e, apesar de ainda não ter sido sacramentada a prorrogação do contrato do Arrascaeta, a coisa caminhou bastante. A diretoria não quer colocar pressão em cima do Daniel Fonseca, mas acredita que na próxima semana poderá acontecer um final feliz. O Flamengo reivindica a prorrogação do contrato do atleta, que termina no dia 31 de dezembro do ano que vem, até o final de 2026, ou seja, por mais 3 temporadas, com aumento de salário para o jogador e ainda aumento da multa rescisória, que atualmente é de 40 milhões de euros. Daniel Fonseca não abre mão de que o Flamengo cumpra a promessa que foi feita informalmente por seus dirigentes quando da chegada do jogador, ele que saiu do Cruzeiro em 2019, de adquirir durante o período em que o atleta estivesse no clube os 25% dos direitos econômicos que ainda estão vinculados ao Defensor do Uruguai, clube que revelou o atleta e cujo valor está estipulado em 5 milhões de euros, ou 32 milhões de reais, quando assina com a possibilidade de pagar esse valor de maneira parcelada, em 5 parcelas anuais de 1 milhão de euros cada, ao longo dos 5 anos do novo contrato do jogador. E você, o que acha? Para mim essa novela já tá se estendendo demais, hein? Mais de 1 ano de conversa para a extensão do contrato do Arrascaeta. Eu acho que a diretoria do Flamengo está muito parcimoniosa, condescendente com o agente do jogador. Acho que tem que rolar uma pressionada. Mas quero saber a sua opinião. Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, liquidação nas lojas Nação Rubro-Negra da rodoviária do Tietê, Novo Rio, e também Partage Norte Shopping em Natal, todos os produtos em condições imperdíveis. Se você mora na Grande Natal, no Grande Rio ou na Grande São Paulo, vá até o 2º piso do Partage Norte Shopping em Natal, no 2º piso da rodoviária Novo Rio ou então no terminal rodoviário do Tietê ou de qualquer lugar do Brasil. Você pode entrar em contato através do Zap com as lojas do Rio e de São Paulo pelo DDD 21 998646665. Vou repetir, hein? 9986466665. E não esqueça de dizer que foi o Mauro Santana que te indicou para que você ganhe condições imperdíveis, mas corra, hein? Promoção por tempo limitado ou enquanto durarem os estoques.
E o goleiro do Barcelona, Neto, foi descartado pelo Flamengo. Tudo porque, embora seja realmente um jogador que interesse e o técnico Paulo Souza se agrade das características do jogador, ele é considerado caro. Seu salário está girando em torno de 500 mil euros por mês, 3.200.000 reais mensais. E o jogador teria que aceitar reduzir drasticamente o seu salário para que se enquadre na categoria, né? Se enquadre na realidade orçamentária, não somente do Flamengo, mas do futebol brasileiro. E com isso o Flamengo descartou formalizar uma proposta, até porque ele ainda tem contrato com o Barcelona até 30 de junho de 2023, até 30 de junho do ano que vem, e o clube catalão com certeza também vai cobrar uma compensação financeira para liberá-lo de imediato e não aceita negociá-lo por empréstimo. Além disso, Neto ainda tem mercado na Europa. Vários grandes clubes de ligas principais do velho continente já manifestaram interesse de contratar o jogador e o Flamengo entraria em uma concorrência desleal. Por isso, o Flamengo volta suas atenções para outros focos. Se falou, por exemplo, na imprensa italiana do nome do mexicano Ospina. O jogador estaria na mira da diretoria rubro-negra, segundo os jornalistas italianos. O atleta tem 33 anos, já pode assinar um pré-contrato. Ele que tem contrato com o Napoli até maio deste ano. No entanto, o seu nome sequer foi cogitado no Flamengo ainda, né? Lógico que é um jogador de qualidade, experiente, com bastante bagagem pela Europa, mas o Flamengo em nenhum momento cogitou o nome deste jogador, né? Pode ser que daqui em diante aconteça alguma coisa, mas no presente momento não tem nada envolvendo Ospina. Lembrando que outro jogador que atua no continente europeu e que despertou a admiração dos dirigentes do Flamengo foi Marquezin, o argentino, que é o segundo goleiro do Futebol Clube do Porto, reserva de Diogo Costa. Ele foi o goleiro titular na vitória do Porto por 3-0 sobre o Benfica, que contou no Estádio do Dragão com as presenças do vice de futebol Marcos Braz e do diretor executivo da pasta Bruno Spindel. No entanto, ele ainda tem um contrato com o Porto até 2024 e a sua multa rescisória é de nada menos que 50 milhões de euros, 320 milhões de reais. Óbvio que o Flamengo não vai pagar isso e óbvio que o Porto também não vai liberar o atleta de graça. E o Flamengo segue na busca por um jogador na posição. E você, concorda com a diretoria do Flamengo? Neto é um jogador caro? Não vale a pena o Flamengo fazer um esforço, pelo menos, para tentar a sua contratação? Deixe abaixo o seu comentário. E antes da gente partir para o próximo assunto, é necessário às vezes que determinadas coisas aconteçam para que passemos a dar valor para as empresas que sejam honestas. Todo mundo sabe o que aconteceu comigo na final da Libertadores. Então, não quero que aconteça o mesmo com você, né? Não cometa o mesmo erro. Não deixe que a sua viagem dos sonhos se transforme em um pesadelo. Então, agora, a partir de agora, eu só viajo com a Editour, uma empresa honesta, séria e competente. Qualquer que seja a sua viagem, seja ela com destino no Brasil ou no exterior, de férias ou a negócios, por via aérea ou terrestre, entre em contato com a Editour e com certeza ela terá um pacote sob medida para você. Pelo zap, DDD 21 974 193 630 ou então 977 347 762. E não esqueça de dizer que foi o Mauro Santana que te indicou para você ganhar um preço especialíssimo. Uma empresa cadastrou na Editour, pode botar fé. E agora falando sobre a situação que envolve o Michael, os diretores do Flamengo, a direção do Flamengo, se reuniu com o agente do jogador, Eduardo Maluf, que não esconde de ninguém o seu desejo de levar Michael para o mundo árabe. E mais uma vez trouxe uma proposta vinda do Oriente Médio, de mais de 6 milhões de euros, o que, no câmbio de hoje, é mais inclusive do que o Flamengo pagou pelo jogador. A transferência de Michael do Goiás no início de 2020 custou ao Flamengo ao todo 34 milhões de reais. E essa proposta supera os 40 milhões de reais no câmbio atual, ou seja, mais de 6 milhões de euros. O Eduardo Maluf, que toda janela para transferências
traz propostas envolvendo o Michael. No início do ano passado, o Flamengo chegou a abrir negociação com Al Ain, cobrando inclusive mais. Houve uma proposta nesse montante, 6 milhões de euros. O Flamengo pediu 10, chegou-se a 8,5, mas o Flamengo bateu o pé e aí os árabes acabaram desistindo. Será que agora eles também vão desistir? Ou será que agora o Flamengo está propenso a negociar o jogador, que teve uma excelente temporada em 2021, marcando 19 gols e 10 assistências? Lembrando que o próprio Michael não tem vontade de deixar o Flamengo. O jogador considera-se muito bem no rubro-negro, ele é muito grato pelo apoio que ele recebeu, pela crise de depressão que teve logo que chegou ao rubro-negro e, portanto, está perfeitamente ambientado, gosta do carinho da torcida, não quer sair do Rio de Janeiro. Mas quero saber a sua opinião. Deixe abaixo o seu comentário, né? E lembrando que esta é uma informação do meu amigo Gabriel Reis, do Paparazzo Rubro Negro. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, manda um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou do vídeo? Compartilhe com a galera, mas não vai embora. Tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão. Mengão vem pesa do ataque, ajeitou, bateu o golaço! Gol!